Olá pessoal, eu sou Lucas Maciel, advogado e professor, e esse aqui é o nosso canal em que a gente conversa sobre as atualidades do mundo do direito. Vários assuntos que estão aí no dia a dia, que são importantes para todos nós. Mas antes da gente falar do vídeo de hoje, aproveita que você está nos assistindo, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você seja notificado de todas as informações que a gente colocar aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema relacionado ao direito tributário, que é a solidariedade. Espero que você goste. Pode rodar a vinheta, João. Bem, pessoal, então como nós já antecipamos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre solidariedade tributária. Mas não aquela solidariedade que a gente está ouvindo muito falar hoje por causa da pandemia, em que um tem que ajudar o outro. Não, aqui num aspecto jurídico, no que diz respeito à forma de cumprir com uma obrigação. E o direito tributário ele se responsabiliza em cuidar dessa questão, dizendo como que vai acontecer e em que situações vai acontecer a hipótese da solidariedade. Antes da gente falar sobre o tema propriamente dito, é interessante mencionar que o direito tributário ele coloca basicamente duas figuras como responsáveis por cumprir uma obrigação tributária. O primeiro e o mais conhecido, o contribuinte, que é aquele que de alguma forma realiza o verbo da operação. Por exemplo, aquele que é proprietário de um veículo automotor, obviamente terá que pagar o IPVA. Mas nem sempre o contribuinte é aquele que é responsável pelo pagamento do tributo. Em certas situações, a legislação tributária coloca um terceiro para ser responsável pelo pagamento, exatamente a figura do responsável tributário. O responsável, portanto, é um terceiro que tem de alguma forma uma relação indireta e pessoal com o fato gerador. Ele não realizou aquele fato gerador, mas ele tem alguma relação com o fato gerador. E aí uma das hipóteses de responsabilidade tributária é a figura da solidariedade. Na solidariedade, nós temos a hipótese de que mais de uma pessoa ela tem relação direta com o fato gerador. Ou seja, não é uma única pessoa que de alguma forma contribuiu para a realização do fato gerador. E para regulamentar essa questão, o Código Tributário Nacional tem a seguinte redação. Diz o artigo 124, são solidariamente obrigadas as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei. E ainda complementa o parágrafo único dizendo que a solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. Bem, pela leitura do artigo que nós acabamos de ler, é muito interessante a gente mencionar que a legislação tributária, quando se trata de pessoas que tenham relação com aquele mesmo fato gerador, a legislação tributária ela não atribui um benefício de ordem para qual pessoa vai ser responsável pelo pagamento. Ao contrário, a legislação tributária coloca que todos os relacionados, todos os envolvidos, serão diretamente coobrigados ao pagamento daquela obrigação. Aí entra a figura da solidariedade, em que todos os sujeitos são responsáveis pelo pagamento de todo o tributo. Então aqui a gente pode colocar um exemplo muito simples. 4 irmãos que são donos de um imóvel, e esse imóvel, obviamente, tem que pagar o IPTU, e nessa situação, quando o IPTU chega no valor, por exemplo, de R$4.000, nós temos que entender que o irmão A, o irmão B, o irmão C e o irmão D, todos eles são corresponsáveis pelo pagamento desse IPTU e pelo valor total do IPTU. Todos, portanto, devem R$4.000 e não R$1.000 para cada um, como a gente poderia interpretar numa questão lógica. Então, a solidariedade tributária é exatamente essa. O fisco, pensando na sua comodidade, na sua conveniência, ele atribui a responsabilidade pelo pagamento daquela obrigação tributária para todos os envolvidos no total do montante daquele determinado tributo. A gente pode colocar até um segundo exemplo para a gente complementar, que é a questão, por exemplo, de alguém que falece e deixa uma dívida tributária para os herdeiros. Claro que a gente tem que entender as regras de sucessão, mas se a gente compreender aqui que as pessoas que estão aí na posição de herdeiros, elas receberam patrimônio, automaticamente elas também terão responsabilidade sobre aqueles tributos do espólio. Então imagina só que esse falecido deixou uma dívida de imposto de renda de R$50.000. E aí deixou esposa e 2 filhos, por exemplo.
Numa situação como essa, tanto a esposa viúva quanto os 2 filhos vão ter responsabilidade pelo pagamento dos 50 mil reais. Então a esposa deve 50 mil, o filho A deve 50 mil, o filho B deve 50 mil. Essa é a lógica da solidariedade tributária. Numa situação, portanto, como essa, o fisco ele não quer, de alguma forma, escolher de quem ele vai cobrar aquele tributo. Ele cobra de todos simultaneamente e o valor total. A questão que se vê agora é quais são os desdobramentos dessa questão da solidariedade na esfera civil. Portanto, numa situação como essa que a gente viu lá do IPTU, imaginemos que um dos irmãos realiza o pagamento desse IPTU no valor de 4 mil reais. O que acontece é que agora esse irmão A, por exemplo, vai ter direito a pleitear contra o irmão B, C e D o ressarcimento desses valores que é decorrente desses irmãos. Por quê? Porque numa questão de, uma vez que todos sendo donos de 100% do imóvel, obviamente que o irmão A é dono de 25%, o irmão B é dono de 25% e assim sucessivamente. Portanto, se o irmão A pagou esses 4 mil reais, ele pode pleitear contra o irmão B R$1.000, contra o irmão C R$1.000 e contra o irmão D R$1.000. Portanto, nessa situação então da solidariedade tributária, observem que isso é uma regra para a comodidade do fisco. Ele não vai ter benefício de ordem, ele não precisa escolher contra quem ele vai cobrar esse débito tributário. É uma regra de comodidade para o fisco e que nós temos que conhecê-la para que a gente saiba os desdobramentos disso. Se você tem uma situação como essa, não fique impressionado, não fique assustado, porque é assim mesmo a regra tributária. Se aconteceu de um parente seu ter falecido, né, e eventualmente você ter sido colocado na posição de devedor, é assim mesmo que funciona. E o fisco coloca o herdeiro como devedor de 100% do valor do tributo, porque a regra da solidariedade faz com que aconteça isso. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha acompanhado, curtido e fico aqui à disposição para eventuais dúvidas e até a próxima.